Fala galera, bom dia. Vou fazer uma resenha sobre esse livro muito bacana, Guerreiros e Armas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um unboxing dele há um tempo atrás, ele chegou no ano passado, eu li ele recentemente. Então, Guerreiros e Armas é um livro em português, escrito pela Excelsior, e uma tradução alinhada com a tradução da Galápagos, né? Atrás ele fala, explore os mundos mágicos. Um guia para jovens aventureiros. Está dando para ver aí? Um guia para jovens aventureiros. Então, a pegada dele é que, embora ele se venda como um guia para jovens aventureiros, não necessariamente é um guia para jovens jogadores, tá? Embora a proposta dele, na minha análise, é para quem está começando a jogar RPG agora, vale muito, eu defendo que tudo é XP, e vale muito a gente fazer essa reflexão. Então, eu vou fazer essa resenha para a gente refletir sobre isso. O livro, o material, o papel dele é uma qualidade muito próxima, se não é a mesma, do material do jogo, né, da série do Dungeons and Dragons. Mas ele não tem nenhuma mecânica, ele não tem nada correlacionado a sistema de jogo. Ele é um livro de lore, né, um livro de XP, trazendo conteúdo complementar a essa ideia. Então, um guia para jovens aventureiros. Ele é sumarizado num capítulo aqui, ó, para raças fantásticas, as classes dos personagens, um fluxograma de classe, algumas histórias e inspirações e uma série de equipamentos. Uns detalhes que eu vou falar com vocês ao longo da resenha, que eu achei muito bacana essa proposta. Então, ó, com artes muito legais, né? O livro é bem ilustrado. E eu acho que ilustração sempre enriquece. Introdução é uma história de fantasia. E você quem a protagoniza. Então quem é você? O que você faz? Então esse livro, ele ajuda a gente a fazer perguntas, reflexões, né? Quando a gente vai construir o nosso jovem aventureiro, o nosso personagem que vai começar a jogar, a trazer o que eu chamo de customização. Porque é muito comum a gente pensar em customização como combos, né, como a parte mecânica. Então, o que é customizar? Eu pegar essa classe, combinar com esse feat, usar essa magia. Hoje é muito comum isso. Eu não vou entrar na discussão sobre isso agora, mas aqui a proposta é um outro tipo de customização. É você pensar assim, que tipo de roupa o seu personagem gosta de usar? Ele fica confortável com a armadura? Então ele traz esse tipo de análise, né, de profundidade. Aqui ele traz a ilustração das raças que ele trata, mas sempre com a ilustração feminina, que eu achei muito legal, né? A humana, então nesse caso a anã, a elfa, a gnomida, e traz aqui as ilustrações femininas das raças. E aí o primeiro capítulo é isso, as raças fantásticas. Então ele traz o humano, né? Aqui, ó, tá dando para ver, ele traz o humano. E aí a idade comum de um humano, um tamanho. Então é um complemento ao que o livro do jogador já traz da raça. Então ele traz essa discussão aqui, né? A variedade e o temperinho da vida. A variedade é o temperinho da vida, que é o que eu falei da customização. Humanos e humanos são personagens com contextos mais variados. Então você pensar no seu humano, eu vou destrinchar isso ainda mais. Aí tem um anão, e aí o que eu achei legal, ele sempre traz aqui, ó, uma imagem comparativa do humano com o anão, para a gente ter uma noção maior do tamanho. E detalhes de quais são os nossos valores, a gente dá valor ao trabalho, dá valor à família, né? Coisas que vão muito mais do que só marcar o alinhamento ou do que só marcar os atributos. Então, para a gente trazer esse nível de profundidade, se a gente tem rixa, né? Os tipos de conflito, beleza. E aí ele traz dos elfos, esse primeiro é sobre isso, é um XP trazendo esse tipo de reflexão, né? Ah, só mostrar aqui, olha, por exemplo, em todas as raças ele faz isso. Olha a diferença do tamanho do Halfling, né, do pequenino, para o humano. Então ele traz o tamanho, não é só para a gente pensar em medium size, small size, mas ele traz essa ideia para a gente até ter isso melhor, mais claro na cabeça, né? E aí essas perguntas que a gente faz, ó. Você enxerga o bem em todas as pessoas? Quais são essas perguntas que você faz para você mesmo, né? Então, se essas perguntas correlacionam com você, talvez essa raça pode ter a ver com o seu personagem, o que você quer fazer. Se você tem emoção intensa, você é determinado, valoriza mais a ação do que a contemplação, você pode jogar com meio orc, ele traz isso, né? Que é bem legal. Eu acho isso bem legal. É um tutorialzinho. Aí, olha só que legal, uma outra aqui pra gente fazer. O Kenko, olha que viagem. Você gostaria de ter asas? Por quê? Porque eles são assombrados por um crime antigo que foi responsável por uma maldição sobre toda a espécie. Indivíduos Kenko vagam pelo mundo como vagabundos e ladrões,
Privados das suas asas como punição, os Kenkos são movidos pelo desejo de voltar a voar. Então isso traz um monte de XP legal para trazer motivações para o seu personagem, né? Que eu achei muito bacana. E aí, né, tem o Tabaxi, e aí ele tem todas as raças, o Tortugo, se for o masculino, ou a Tortuga, a diferença de tamanho, olha que legal. Embora seja um medium size, olha só como é que é a diferença. Então são coisas legais para a gente pensar, né? E aí ele traz as classes. Nas classes de personagens, ele traz também esse tipo de pergunta, assim como na raça, para você fazer algumas perguntas para ver com quem que você se alinha mais. Então todas as classes são assim. Até chegar no que eu vou mostrar aqui, que é o fluxograma das raças. Ó. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui primeiro no fluxograma, depois eu volto. Esse fluxograma eu não tenho certeza se ele foi inspirado no fluxograma que eu vi no livro de Ravnica, onde ele traz esse fluxograma para você escolher a sua guilda, mas aqui é pela raça. Então, por exemplo, você prefere o ar livre ou a cidade? Ah, eu prefiro a cidade. Você se via como uma pessoa forte em batalha ou uma pessoa rápida? Eu me vejo como uma pessoa mais rápida, eu gosto mais de agilidade e tal. Você dispara em direção à batalha ou se esgueira para esconder nas sombras? Ah, eu disparo em relação à batalha. Então, se você vive na cidade, gosta mais de personagens com agilidade, mas gosta de ir direto ao combate, você pode jogar com guerreiro, tá vendo? Então é um fluxogramazinho legal para você se alinhar no estilo de classe que você mais gosta. Mas aí deixa eu voltar aqui, só para pegar uma pegada legal. Ele traz algumas inspirações, teve um que eu, assim, tem vários, né? Mas olha essa que legal, para mostrar que isso aqui não necessariamente precisa ser de Dungeons and Dragons. Você pode usar isso para jogar qualquer RPG de fantasia. Se você joga Dungeon World, joga jogos da OSR, olha que XPs legais. Então Minsc, o Grande. Minsc resoluto e seu desejo de batalhar contra o mal. Ele nunca recuará de uma batalha pelo que acredita ser bom ou correto, mesmo que o inimigo seja várias vezes maior. Mas o Minsc tem um ratinho de estimação, e olha que pegada legal. Minsc e seu companheiro animal Boo, o hamster, são heróis lendários conhecidos por boa parte da bem viajada terra chamada Costa da Espada. Ao longo dos anos, eles têm chutado bundas para derrotar os monstros grandes e pequenos enquanto salva e constrói. Mas aonde que está? Aqui, ó. O guardião lendário, seu hamster, possui mais de 100 anos de idade. Olha que pegada boa. Mas aconteceu uma reviravolta inesperada. Durante uma das aventuras, os dois foram transformados numa estátua. Então, olha que pegada legal. Você pode pensar em jogar com ele ou um personagem inspirado nisso. Por isso que eu falo que é um XP que vale tanto para Dungeons & Dragons quanto para qualquer RPG de fantasia medieval. Você pensar que você pode ser um personagem nível baixo, que tem mais de 100 anos, porque ele foi petrificado por uma maldição, e aí? O que ele faz em relação a isso? De repente ele foi despetrificado por um mago, por um clérigo, por um culto, por uma igreja. Então olha que pegada bacana. Como que vai ser a reação dele, a visão dele de mundo, né? Então é disso que traz essas inspirações, alguns personagens famosos, esse fluxograma. Depois, aqui ele traz algumas inspirações, né? Que complementa o background, inspirações e histórias do personagem, para você pensar sobre isso. E aí ele traz uma outra pegada, que é o que ajuda a enriquecer o que eu chamo de customização. Você pensar assim, que tipo de roupa o seu personagem gosta de usar? Ele gosta de usar roupa colorida? Ele gosta de usar uma boina? Né? Ele tem alguns detalhes? Que tipo de bugiganga ele gosta de usar? Então são exemplos de coisas para a gente pensar, né, nos equipamentos. Olha só, por exemplo, ele traz as espadas e descreve, aqui ó, descreve um pouco mais sobre essas espadas, quais são as diferenças entre elas. Que você pode usar esse enriquecimento para dar, né, para trazer coisas mecânicas, como a diferença da glaive para pique, por exemplo, qual que é a diferença, e trazer também diferenças de customização de gosto, né? Eu gosto mais de um martelo, coisa da minha história. Então são essas pegadas. Aqui ele traz sobre as armas, né? As armaduras. Olha que legal você pensar, né? O seu personagem, quando ele usa as armaduras, ele fica desconfortável? Ele gosta mais de armadura de couro? Como é que ele faz para vestir as armaduras? Se ele usa uma armadura de placa de metal, ele usa o dia inteiro? Imagina que você vai jogar a aventura Descending to Avernus, ou Tomb of Annihilation, extremamente quente. Ele vai usar esse tipo de armadura? Então, ele explica um pouco detalhes das armaduras, de que elas são feitas, que traz inspirações para diversos RPGs, né? E é disso que esse livro se trata. Tem mais livros traduzidos, tem
Tem um livro sobre monstros, né? Tem outros livros que eu vou ver se eu trago também, que eu achei um XPzinho muito gostoso, não necessariamente só para Dungeons and Dragons, mas para qualquer tipo de fantasia, tanto para quem está começando, como para a gente revisitar e fazer essas análises reflexivas, né? Mas é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.